Brianna Gay morava no tranquilo subúrbio de Birchwood, no Reino Unido, com a mãe e a irmã mais velha. Ela era como qualquer outra adolescente, adorava jogar Roblox, que é um jogo bastante popular entre os jovens, gostava de se maquiar e usar roupas estilosas. Porém, havia uma única coisa que a diferenciava: ela era transgênero. Infelizmente, na nossa sociedade, as pessoas trans sofrem muito preconceito, agressões e, no caso da Brianna, a sua orientação sexual foi o que motivou os criminosos a ceifar sua vida. Então, se você se interessou por essa breve introdução e quer saber o que aconteceu nos mínimos detalhes, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e me seguir no meu Instagram, o @chamalzinho. E agora, dados os recados, bora pro caso. Brianna nasceu menino, mas desde muito jovem percebeu que seu corpo e sua personalidade não eram compatíveis. E à medida que ela crescia, essa discrepância tornou-se cada vez mais difícil de suportar. Na adolescência, Brianna desenvolveu um distúrbio alimentar que a levou ao hospital mais de uma vez. A jovem se tornou reclusa, chegando a passar semanas sem se lavar ou escovar os dentes. Sua família não sabia o real motivo de seu sofrimento, quão profunda era sua dor, até que um dia, aos 14 anos, Brianna finalmente decidiu contar seu segredo à sua mãe, Esther. Ela disse à mãe que queria viver como uma menina e precisava ser vista como realmente era. Caso contrário, sua vida não teria sentido. A Brianna chegou a ameaçar tirar a própria vida caso ela não recebesse os medicamentos necessários para sua mudança corporal. E a Esther, ela ficou muito preocupada com os efeitos a longo prazo desses medicamentos, principalmente os bloqueadores de puberdade e o estrogênio. Porém, como mãe, a única coisa que lhe importava era a felicidade da Brianna, então ela decidiu que iria apoiar a filha. E assim, a Brianna começou a tomar os seus medicamentos. Aos poucos, seu cabelo ficou mais comprido, ela começou a usar maquiagem, usava uniforme escolar com a saia que sempre sonhou e pela primeira vez em muitos anos se sentia feliz. Ela postou um vídeo nas redes sociais falando sobre sua transição, querendo alcançar aqueles que estavam passando por dificuldades semelhantes, e seus seguidores a adoravam. No mundo virtual, Brianna encontrou um grupo de amigos que apoiavam ela, mas como acontece frequentemente, o mundo real não é tão gentil. Não é nenhum segredo que o bullying e opressão são uma realidade para muitos adolescentes nas escolas, ainda mais para os LGBTs. Brianna, apesar da alegria que encontrou em sua comunidade online, ainda vivia em um mundo onde era incompreendida. E para alguns, a sua identidade era mais do que apenas um diferencial. Ela era um alvo. Logo, a Brianna não queria mais ir à escola e muito menos sair de casa. Porém, aos poucos, ela foi juntando forças e decidiu que, além de terminar os estudos na escola, ela também iria cursar uma faculdade de cosmetologia. E para que ela pudesse terminar os seus estudos sem se preocupar muito com as outras pessoas infernizando sua vida, ela foi transferida para uma turma especial para alunos que precisavam passar por uma espécie de adaptação. Foi lá que Brianna, de 16 anos, conheceu Scarlett Jenkinson, de 15. Scarlett recentemente havia sido transferida de sua escola anterior para a Birchwood High School após um incidente envolvendo substâncias ilegais. As meninas rapidamente se tornaram amigas e às vezes iam juntas ao McDonald's depois da escola. Como você pode imaginar, a mãe de Brianna estava feliz porque a filha passava menos tempo online e mais tempo com a amiga na vida real. Porém, em breve, ela iria descobrir que sua filha certamente estava mais segura na internet. A Scarlett morava com seus pais e os irmãos em uma casa muito tranquila localizada em Cowshed,
que ficava ao norte de onde a Brianna morava. Assim como a amiga, a Scarlett passava também a maior parte de seu tempo em casa, no quarto e na internet. No entanto, o seu mundo era completamente diferente. A vida online da Scarlett foi completamente distorcida por uma obsessão sombria por criminosos em série, chegando ao ponto de que ela baixou um navegador especial em seu celular para que ela pudesse assistir vídeos proibidos na Dark Web. Ela também mantinha anotações bastante extensas sobre os seus dois criminosos preferidos, que era o Jeffrey Dahmer e o Richard Ramirez. Ela ficou obcecada por eles e foi consumida pelo desejo de ceifar a vida de alguém. E esses não eram apenas pensamentos que ela guardava para si mesma. Scarlett logo encontrou sua alma gêmea, Ed Ratcliffe, um amigo que conhecia desde os 11 anos de idade. Ed, que morava com seus pais e irmãos, era muito parecido com Scarlett em alguns aspectos. Ele foi descrito como um adolescente brilhante que sonhava em se tornar microbiologista e estava indo para a universidade com excelentes notas. Mas assim como Scarlett, Ed passava grande parte de seu tempo sozinho no quarto. Os dois adolescentes, que se conheciam há anos, passavam inúmeras horas conversando online, compartilhando seus pensamentos e sentimentos sobre o mundo, e no caso de Scarlett, seus interesses cada vez mais sombrios. Juntos, eles alimentavam os desejos pervertidos um do outro. E no dia 15 de dezembro de 2022, Scarlett confidenciou a Ed sobre sua crescente obsessão pela Brianna. Essa não era uma paixão adolescente comum ou interesse passageiro, era algo bastante sombrio, uma obsessão decorrente da identidade de Brianna como uma garota trans. Diferente do passado comum dos criminosos que normalmente eu falo aqui nesse canal, o Ed e a Scarlett não vieram de famílias disfuncionais. Na verdade, ambos vinham de famílias decentes e respeitáveis. O pai de Ed trabalhava como gerente em uma empresa de caminhões e sua mãe era instrutora de esqui e designer gráfica. O pai de Scarlett era um estucador, que é uma pessoa que faz uma espécie de decoração em paredes, e sua mãe era professora do ensino médio. Então, vendo de fora, ambas famílias pareciam extremamente normais. Mesmo assim, Scarlett e Ed decidiram que era hora de colocar Brianna em sua lista. Uma lista que já tinha 4 garotos que eles queriam ceifar a vida, por vários motivos. Um deles era considerado rival de Ed. Os outros eram supostamente inimigos do namorado de Scarlett. Era muito fácil entrar na lista deles, mas o que a Brianna fez para também estar nessa lista? A resposta que eu dou para vocês é a seguinte: nada. A Brianna não fez absolutamente nada. O único motivo dela ter entrado na lista da Scarlett e do Ed era simplesmente a sua orientação sexual, porque ela era uma garota trans. Scarlett e Ed passaram alguns meses planejando como iriam ceifar a vida de todas as pessoas de sua lista, e no final de janeiro de 2023, o casal decidiu que atacaria um dos meninos, que não foi identificado por ser menor de idade. Eles decidiram atraí-lo para um parque usando uma conta falsa nas redes sociais. Eles planejaram fingir que o jovem tirou a própria vida com uma corda, mas depois de pesquisar online quanto custava a corda, decidiram que era muito caro. Seriam cerca de 12 libras esterlinas, o que dá cerca de R$88. Mas então surgiu outro obstáculo. Eles não conseguiam convencer o menino a encontrá-los no parque sozinho. Então, decidiram que seria muito mais fácil tirar a vida da Brianna, já que ela estaria muito mais disposta a cooperar com eles. Scarlett planejou encontrá-la em Cauchet, onde poderiam conversar, mas a jovem, por motivos desconhecidos, recusou o encontro no último momento.
Mal sabia ela que essa mudança aparentemente pequena nos planos lhe daria um alívio, breve, mas passageiro, do que infelizmente a aguardava. Mas é óbvio que a Scarlett não iria desistir facilmente, então depois de ter tido a sua primeira tentativa de ceifar a vida da Brianna, atrapalhada porque a jovem não foi encontrá-la, a Scarlett tentou novamente no dia 11 de fevereiro de 2023. Mais cedo naquele dia, Brianna recebeu uma mensagem da Scarlett. Parecia algo bastante inofensivo, um convite para um encontro em uma biblioteca depois das 13 horas e 30 minutos. Scarlett deu instruções claras. Brianna deveria pegar o ônibus, comprar a passagem e encontrá-la no local. Mas Scarlett não apenas deu as instruções, ela estava enviando Brianna para um lugar de onde ela jamais voltaria com vida. Para Brianna, esse dia começou como outro qualquer. Ela mandou uma mensagem para a mãe dizendo que havia trancado os cachorros e estava saindo. Ela foi até o ponto de ônibus pelo caminho mais longo, embora o ponto mais próximo ficasse a apenas algumas centenas de metros de sua casa. Tudo isso porque Scarlett a aconselhou a aproveitar a parada na estação ferroviária de Birchwood, e foi para lá que a jovem foi. Ela levou 25 minutos naquele trajeto da casa dela até a estação ferroviária, e durante aquele momento ela não estava se sentindo muito bem. A Brianna sentia como se algo ruim fosse acontecer. Ao embarcar no ônibus, a jovem enviou uma mensagem para a mãe: "Estou sozinha no ônibus. Estou com medo." A mãe, tentando acalmar a filha, respondeu o seguinte: "Está tudo bem." O motorista do ônibus lembrou-se da Brianna. Ela entrou timidamente no veículo e estava muito quieta, parecendo querer que ninguém a notasse. Mas aquela viagem de ônibus a levaria direto para uma armadilha. Enquanto Brianna se dirigia ao seu destino, Scarlett Jackson já se preparava para o encontro. No momento em que Brianna desceu do ônibus, Ed já estava esperando por ela. Essa foi a primeira vez que a Brianna e o Ed se viram pessoalmente e os dois mal se falaram. Eles passaram por um supermercado chamado Sainsbury, porque anteriormente a Scarlett e o Ed haviam ido até lá para comprar uma garrafa de Dr. Pepper e Coca-Cola. Detalhe esse que é muito importante porque essas garrafas ajudaram a resolver o caso. O DNA dos dois estava na garrafa e a garrafa estava na cena do crime. Então eu já estou dando um pequeno spoiler para vocês. Eram 14 horas e 2 minutos quando os adolescentes passaram pelo supermercado e estavam indo em direção a um parque. O parque estava cheio de pessoas passeando com seus cachorros e famílias aproveitando a tarde. Eles foram avistados por uma família que estava brincando de esconde-esconde, mas eles ignoraram aquilo, sem saber do crime que iria acontecer em breve. Scarlett prometeu a Brianna que eles pegariam e levariam substâncias ilícitas para o parque, mas era tudo mentira. A Scarlett criou uma conta falsa nas redes sociais e fingiu estar conversando com um falso traficante chamado Nathan. Ela lhe enviou mensagens que diziam: "Já estamos aqui e venha nos encontrar." Passava um pouco das 3 da tarde quando, em um canto isolado do Coolshed Linear Park, a vida de Brianna Gay foi covardemente interrompida por 2 pessoas em quem ela pensava poder confiar. Ela recebeu diversos golpes com uma faca e por volta das 15 horas e 6 minutos, o telefone da Brianna enviou uma mensagem para a Scarlett perguntando onde ela estava. Obviamente, essa mensagem não foi enviada pela Brianna porque naquele momento ela já havia sido atacada. Quem enviou essa mensagem foi a Scarlett apenas tentando forjar um álibi. Scarlett e Ed conseguiram escapar sem se importar com o horror que acabaram de cometer e jogaram o telefone de Brianna a poucos passos da casa da Scarlett.
Enquanto isso, às 15 horas e 13 minutos, pessoas passeando com um cachorro encontraram Brianna. A emergência foi acionada, mas não dava mais para salvá-la. Uma grande investigação policial começou, mas enquanto os detetives tentavam reunir as evidências, Scarlett e Ed fingiam não saber de nada. A Scarlett rapidamente inventou uma história alegando que Brianna os abandonou no parque e foi embora com um homem. Ela continuou mentindo, fingindo ser uma amiga enlutada e até postou uma mensagem online dedicada a Brianna. Brianna foi uma das melhores pessoas que já conheci. Uma amiga maravilhosa. Isso é tão terrível. A Scarlett Jenkinson e o Ed Radcliffe estavam completamente convencidos de que haviam cometido o crime perfeito e que iriam sim conseguir enganar as autoridades locais, tanto que em algumas mensagens eles chamaram os policiais de merdas. No entanto, a Scarlett e o Ed haviam sido filmados pelas câmeras de vigilância daquele supermercado, onde eles compraram as garrafas de Coca-Cola e Dr. Pepper, que foram encontradas na cena do crime. E após a polícia obter o DNA deles, os jovens foram rapidamente detidos. No entanto, as amostras de DNA não foram as únicas evidências encontradas pela polícia. Durante uma busca na casa de Ed Radcliffe, mais evidências foram descobertas. A arma do crime foi encontrada no quarto dele e no quarto de Scarlett a polícia encontrou uma nota detalhando o plano para atacar Brianna, e a forma como foi escrita era quase exatamente igual à forma como tudo realmente aconteceu. É claro que os dois tentaram colocar a culpa um no outro e mentiram para a polícia. Ed disse que era tudo culpa da Scarlett, mas haviam manchas em suas roupas que indicavam que ele estava muito perto no momento do ataque. Já Scarlett disse que o Ed ceifou a vida da Brianna e ela não teve nada a ver com isso, já que não haviam manchas em suas roupas. No entanto, é presumível que ela tenha as lavado. Para os promotores, não importava quem de fato golpeou a vítima. Ambos participaram do crime. À medida que o julgamento deles avançou, o comportamento do Ed acabou tomando um novo rumo e ele simplesmente parou de falar. Depois de ser acusado de ter ceifado a vida da Brianna, ele foi diagnosticado com mutismo seletivo, que é uma condição onde a pessoa pode falar, mas ela não fala de jeito nenhum. A única pessoa com quem o Ed falou foi com a sua mãe, ele não falava nem com os advogados. Durante meses, o julgamento se arrastou enquanto a sua equipe jurídica tentava obter instruções dele, e as suas tentativas foram frustradas por seu silêncio. Quanto a Scarlett, um exame psiquiátrico inicial mostrou sinais de autismo e TDAH, mas após sua sentença, o psiquiatra mudou o diagnóstico, afirmando que ela tinha uma forma grave de transtorno de comportamento dissocial. Uma das características era a falta de empatia. No entanto, durante o julgamento foi descoberto que aquela não foi nem a primeira tentativa de ceifar a vida da Brianna. Na verdade, algum tempo antes, a jovem havia ficado muito doente, vomitando algo que sua mãe pensava ser uvas. No entanto, o que acontece é que a Scarlett tentou ceifar a vida da amiga com uma overdose. Ela usou algo que foi citado como comprimidos vermelhos, eu não sei exatamente o que é isso. A acusação nesse caso não foi nem um pouco complicada. As evidências incluíam mensagens trocadas entre os criminosos, armas e roupas. Após 4 horas de deliberação, Scarlett e Ed foram considerados culpados do crime. Com isso, Scarlett foi condenada a pelo menos 22 anos de prisão e Ed a 20. Porém, o juiz deixou claro que eles nunca serão libertados. Eles só terão a chance de ser soltos depois que estiverem aptos para voltar à sociedade. E isso pode simplesmente nunca acontecer. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero imensamente que vocês tenham gostado da maneira como eu narrei o caso. Se você gostou, peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações,
me siga no meu Instagram, o @chamalzinho, e comente o que você achou da história e o que você achou dessa sentença. Eu particularmente acho que essa sentença foi perfeita. Quando eles estiverem aptos a voltar para a sociedade, aí eles serão soltos. Mas, pelo jeito deles, muito provavelmente nunca vão estar. E o juiz falou que eles nunca vão ser soltos. Então eu achei essa sentença perfeita e justíssima, já que a Brianna era muito jovem e tinha uma vida inteira pela frente. Mas essa é a minha opinião e eu quero saber a sua, então deixa ela aí nos comentários. E se quiser apoiar o canal financeiramente, temos várias opções como o Pix, o Seja Membro, o Valeu Demais e o Apoia-se. Vai de você escolher qual dessas opções é a melhor. Então por hoje é só e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!